Oi, gente! Estamos de volta com a nossa segunda temporada agora e trouxemos um rostinho novo pra vocês, que é a nossa nova integrante, que eu peço que se apresente, por favor. Oi, meu nome é Júlia, sou estudante do segundo ano de Eletrotécnica Matutino e eu sou muito ansiosa para trabalhar com essa equipe e muito entusiasmada com o que está por vir. É isso. Roda a vinheta. Bom, gente, o nosso assunto de hoje é sobre a atuação do técnico no IFRO e nós estamos aqui com o professor Newton, que eu gostaria que se apresentasse. Olá, meu nome é Newton e aqui eu sou técnico de laboratório na área de Química. Então, primeiramente eu gostaria de saber qual a sua formação acadêmica e onde você se formou. Claro, eu sou formado em Química, licenciatura plena, e sou formado pela Universidade Federal de Rondônia, pela UNI. O senhor é formado para exercer a profissão de professor. No entanto, o senhor não exerce essa profissão. Sendo assim, pensava em ser técnico em Química ou fez porque foi uma oportunidade que surgiu? Foi uma oportunidade que surgiu e acabou que já estou há 11 anos nessa oportunidade que surgiu. Foi uma das primeiras vagas que apareceu para técnico de laboratório, né, de Química do Instituto Federal. Então foi o primeiro concurso que teve aqui em Porto Velho e acabei fazendo. Foi um pouco depois que eu já tinha concluído a graduação, né? Então encaixou uma coisa na outra e acabou sendo uma oportunidade entrar no Instituto Federal como técnico. Bom, quais as atribuições de um técnico em Química aqui no IFRO? Então, tem duas coisas aí, é um pouco complexo. Primeiro, tem atribuições do profissional da área de Química, que é regido, né, pelo Conselho Federal de Química, que é uma coisa, é um tópico, e tem as atribuições do técnico de laboratório, que é o meu caso, que é a profissão que eu exerço aqui, de Química. Então, são duas coisas diferentes. Como profissional da área de Química, eu tenho algumas atribuições que eu posso exercer, mas não todas que eu vou exercer aqui dentro do Instituto Federal, tá? Aqui dentro do Instituto Federal nós temos um cargo chamado de técnico de laboratório área. Então essa área, né, é substituído pelas áreas que a gente verifica aqui. Por exemplo, o curso de vocês é qual? Eletrotécnica. Eletrotécnica, né? Então tem um técnico de laboratório área eletrotécnica, ou elétrica, ou eletrônica. Edificações também tem, e no meu caso é de Química, tá? Aí como é que funciona esse cargo? Basicamente é para manter os laboratórios didáticos, né, os laboratórios de ensino em funcionamento, para que vocês possam ter suas aulas práticas, né? Então basicamente é preparar uns reagentes, né, materiais que vão ser utilizados em experimentos, fazer coleta de amostras, algumas vezes, né, é necessário, e também promover ali a conservação, né, e a manutenção dos laboratórios para que eles estejam em pleno funcionamento quando vocês precisarem para as aulas, tá? Essa é a minha atribuição aqui dentro do Instituto, tá? Esse é meu cargo para o qual fui contratado. Agora, quando você fala de uma forma mais ampla, como um profissional de Química no ramo que eu posso atuar, com a minha formação de licenciado, né, que é uma formação de nível superior, dentro do Conselho de Química temos um total aí 16 atribuições, tá? O engenheiro químico, ele vai exercer todas elas. Quem é formado em Química Industrial ou Química com atribuições tecnológicas, no máximo 13. Quem tem um nível de graduação de nível superior, são 7 atribuições. E o técnico, né, que é o profissional de nível médio, são 5 atribuições. E dependendo do tamanho da empresa, você pode acrescentar mais uma ou duas. Mas para o técnico, aí tem as atribuições do profissional que é técnico em Química, tá? Que é a primeira, que é desempenho de alguns cargos e funções técnicas, tá? Ensaios de pesquisa em geral, pesquisa e desenvolvimento de métodos e produtos, análise química, físico-química, bromatológica, toxicológica, né? Produção e tratamento prévio e complementar de produtos e resíduos, operações e manutenção de equipamentos, instalações e execuções de alguns trabalhos. Isso aí são as atribuições básicas de quem é formado, que tem um curso técnico em Química. Agora, dependendo da empresa, você também pode ter cargos por exemplo, de chefia, de direção, de gerência e tudo mais.
Tá? Então, basicamente, essa separação que tem entre o profissional de forma geral e quem trabalha aqui no Instituto. Entendi. Professor, quanto aos outros técnicos que trabalham com o senhor, há algum que foi formado pelo campus? Sim, nós temos o curso técnico em Química, né, aqui no Instituto, aqui no campus Calama, e já formamos várias turmas, inclusive, e agora tem um colega de trabalho, que ele é técnico de laboratório, área de Química, que ele é da primeira turma, então ele está trabalhando agora ele é meu colega de trabalho, né? Então ele era aluno, fez na época era 4 anos o curso dele, então foi um ano a mais, eu acho, que vocês têm agora, né? Então foram 4 anos, ele fez o ensino médio integrado, né, o curso técnico integrado no ensino médio, e hoje ele é meu colega de trabalho, ele trabalha como técnico de laboratório junto comigo. Você sabe dizer se existe alguma diferença entre um técnico em Química formado aqui no IFRO ou entre um técnico formado aqui e um técnico formado em outras instituições? E a gente pergunta porque existe a chamada ementa, né, que são os conteúdos básicos que forma, e aí a gente queria saber. Então, não há muita diferença na formação básica, tá? Então, todas as disciplinas básicas é igual. O que pode modificar, às vezes, alguns cursos técnicos são direcionados para uma determinada área da indústria, tá? Aqui o nosso curso ele tem um caráter assim mais generalista. Então, por exemplo, como a gente não tem uma segmentação de indústria muito forte, por exemplo, nós não somos... vou dar um exemplo. Dentro da indústria química, né? São vários tipos de indústria, por exemplo, pode ser indústria de alimento, pode ser uma indústria que produz tinta, por exemplo, pode ser uma indústria que produz, sei lá, laticínios, leite, né? Pode ser indústrias que produzem cimento. Então, cada uma dessas é uma categoria diferente, né? Então, a única diferença que eu vejo é justamente isso, quando você quer direcionar para um determinado tipo de indústria, mas no geral a formação básica é a mesma, tá? Qual o papel do IFRO na formação, qualificação e inserção de profissionais da química no atual cenário e qual a sua contribuição? Eu acho que o IFRO tem muito a contribuir, tem contribuído bastante, na verdade, né, para o desenvolvimento, porque até a implementação desse curso técnico, dos cursos técnicos, assim, no geral, não se tinha muita mão de obra para trabalhar nessas indústrias. A gente sabe que aqui tem, nós temos alguns produtores, né, por exemplo, de água mineral, produtores de refrigerante, produtores de produtos, né, laticínios, processamento de frutas, por exemplo, né? Tem a Votorantim Cimentos aqui também, que precisa de profissionais dessa área. E até bem pouco tempo atrás não tínhamos. Então, eu acredito que o IFRO tem grande importância nisso daí para poder qualificar, né, ter mão de obra qualificada para atuar nessas áreas, né? E também tem um grande estímulo aqui dentro para que vocês mesmos sejam protagonistas, né? Procurem empreender e também ter, né, empresas nessas áreas. Existe alguma lei que ampara os técnicos? Sim, inclusive é uma lei federal que instituiu, né, o profissional da área de Química e também instituiu o Conselho Federal de Química, o CFQ. E inclusive nessa data, que é o dia 18 de junho de 1954. Então até hoje, dia 18 de junho, a gente ainda comemora o Dia do Químico, né, que foi o dia que implementaram essa profissão, que regulamentaram a profissão no Brasil. Professor, qual o órgão que regula a profissão do técnico em Química? O técnico em Química, na verdade, todos os profissionais da área de Química, a profissão é regulamentada pelo Conselho Federal de Química e dentro desse Conselho Federal temos os conselhos regionais. Aqui em Rondônia, o Conselho Regional de Química abrange os estados de Rondônia, Amazonas e Acre. Então, é esse órgão regulamentador da profissão. Na sua opinião, quais são os desafios que a sua profissão enfrenta no Brasil e quais passos podem ser dados para um maior reconhecimento dessa área de atuação? Nessa área de atuação, bom, sempre como assim, né, uma área em constante mudança, né? Eu acho que o grande desafio agora é pensar em questões mais renováveis, né? Quando vou só te dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente fala alguma coisa assim em químico, qual é a primeira coisa que vem em sua cabeça? É uma coisa boa ou uma coisa ruim? Químico. Um produto químico, por exemplo.
Geralmente acho que ruim, né? Ruim, não é? Sim. Sempre alguma coisa tóxica, né? Sempre um produto ruim. É produto químico, né? É produto químico que foi despedido. Essa química, né? Tem muita química nesse alimento, tem muito não sei o que, essas coisas, entendeu? Então, essa é uma imagem que se tem, né? Na cabeça das pessoas, e que o desafio da química é justamente ter que desmistificar essa questão, né? E além disso, claro que a indústria química pesada teve uma contribuição com relação a isso, né? Porque, querendo ou não, somos nós que produzimos, né? Os agrotóxicos, essas coisas todas. Porém, tem alternativas, e é justamente isso o desafio, né? Produzir alternativas a materiais que são perigosos, trazer materiais que são mais seguros e são mais sustentáveis, né? Na sua visão, quais as ações conjuntas como a população, o governo e a indústria podem ser tomadas com o intuito de fortalecer a indústria local e movimentar o mercado da química em Rondônia? Acredito que seria ter mais investimento na questão de matéria-prima local, nas questões que a gente pode produzir aqui, principalmente relacionada à área de biotecnologia, por exemplo, né? Biotecnologia é você aproveitar produtos, né, de origem vegetal, né, de origem sustentável, né, vegetal, que você pode plantar, colher e plantar novamente. E eu acredito que seja isso, né? Tem muito produto aqui que ainda não foi prospectado e tem grande potencial, né, de alavancar a indústria local, por exemplo, né, como matéria-prima. Bom, para atuar como técnico em química, há necessidade de se registrar ao conselho que regulamenta a profissão? Sim, sempre há necessidade de se registrar, tá? Todo profissional que é formado na área de química, para exercer suas funções, tem que ter registro no conselho, tá bom? Então. Acho que exceto o profissional de educação. O professor não necessita ter, porque o MEC, o Ministério da Educação, regulamenta diretamente essa profissão, então não tem essa necessidade. Bom, a gente ficou sabendo que o senhor foi para o Canadá e conte-nos se foram férias, o que foi. Sim, eu fui de férias. Eu fui de férias lá e tudo mais. Interessante. Quando eu fui lá, tinha uma universidade, inclusive, né, com relação à química, né? Tinha uma construção lá, que era o laboratório onde um químico, né, físico e químico famoso lá, que era o Rutherford, trabalhou um tempo lá. Então tinha essa construção lá, com o nome dele e tudo mais. Mas no mais, fui só turistar mesmo, só conhecer, né? Professor, qual é a sua atuação nas aulas de laboratório? Nas aulas de laboratório, bom, eu preparo as soluções que são utilizadas no laboratório e organizo para que, quando os alunos venham com o professor, esteja tudo organizado, eles chegam lá e executam a aula. Basicamente isso. Agora que sempre acontece um imprevisto ou outro, né? Mas no mais é isso. Aí a dinâmica com relação a observar se está sendo seguido as normas de segurança, né? Verificar se todo mundo está usando o EPI, verificar também se teve algum problema com os reagentes que eu preparei, que precisam ser substituídos, né? E também, às vezes, ficar de olho também nos alunos, né? Que as turmas de vocês são quantos alunos? 38. Pois 38 alunos dentro do laboratório, complicado. Aí precisa de mais gente, né? Para poder ficar de olho e também... por falar em mais gente, né? Eu também oriento alguns monitores. Então, às vezes, se eu não estiver lá presente, porque também no meu turno sou só eu, né? São quatro laboratórios de química. Então, tem monitores também que auxiliam o professor, né, durante a aula e auxiliam os alunos também durante a execução dos experimentos. Entendi. Professor, eu gostaria que o senhor fizesse umas considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, né, de poder estar aqui, né, hoje e também explicar um pouco do que eu faço aqui no Instituto Federal, o que os técnicos, né, de química fazem aqui. E acho que é isso. Nada demais. Eu gostaria de agradecer aos nossos ouvintes, ao professor Nilton. Muito obrigada, professor. E mais uma vez, nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram e no YouTube. E nos acompanhem nos novos episódios. Tchau, até mais.